Olá, muito bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Domi, hoje respondendo a uma pergunta da Antônia. Antônia é uma líder que diz o seguinte para mim: Domi, eu sofro muito quando eu recebo uma crítica ou falam pelas minhas costas, falam mal de mim. Como eu lidar com essa dor? Na realidade, Antônia, e também você que está vindo aqui nesse episódio para conhecer um pouco mais sobre como lidar com a crítica, né? Na verdade, não é você que sofre a crítica. Quem sofre a crítica é o nosso elefante. O nosso elefante, na verdade, quem é esse bichão, não é? Vou explicar um pouquinho para você, porque essa é uma metáfora da neurociência, que é com que eu trabalho, para explicar como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro é dividido em duas partes. De um lado, nós temos esse elefantão, muito pesado, muito preguiçoso, que adora ficar na zona de conforto, no piloto automático e que detesta ouvir crítica. Sabe por que ele detesta ouvir crítica? Porque esse elefante que todos nós temos, ele é responsável por todos os nossos sentimentos. O medo, o rancor, a raiva, o ódio, a ansiedade, a insegurança, né? O amor, a empatia, a compaixão também, todos os sentimentos, porque esse elefante que todos nós temos é o lado emocional do nosso cérebro. Do outro lado, nós temos um condutor desse elefante, certo? Que é o lado racional. Só que o nosso elefante nos lidera, nos domina mais de 95% dos nossos pensamentos diários, dos quais 80% deles são negativos. Esse é o ponto. Então, quando nós recebemos uma crítica, o que acontece? O nosso elefante, ele foi adestrado lá na infância a reagir. Por quê? Porque nós, provavelmente você, assim como eu, foi adestrado na crítica quando era pequeno. Você lembra quando trazia a tua nota da escola? Eu, por exemplo, trazia, minhas notas eram muito boas. Eu tinha, 10 nota 10 e um 8. Adivinhe que nota o meu pai olhava? Ele olhava sempre para o pior. Não era assim? E não é assim que a gente acaba fazendo com nossos filhos, com os nossos liderados, com o nosso marido ou esposa? Acaba olhando o ponto fraco, porque nós somos adestrados pelo ponto fraco. Então, o que acontece quando a gente recebe uma crítica? O nosso elefante sente a mesma dor, a mesma rejeição que ele sentia lá na infância, quando trazia aquela nota e recebia a crítica, ou quando errava um tema de casa, ou quando errava e levava um castigo, certo? Então, a crítica nos incomoda. E, aqui no caso da Antônia, deve ter sido muito adestrada na crítica, muito adestrada na dor, quem sabe até apanhando quando errava, que agora, quando recebe uma crítica, fica tremendamente sofrida, não é? Não é ela, mas o seu elefante, porque foi adestrado na infância pela dor. Então, Antônia, e você que quer lidar melhor com a crítica, a gente tem uma ferramenta-chave que a gente chama de proatividade. A proatividade, ela é a grande chave que nos conduz a respirar fundo. E o que tem a ver a proatividade com isso? Tem a ver o seguinte: a proatividade, ela está relacionada à nossa autoconsciência. Ou seja, quando alguém nos atira uma pedra, nos atira um osso, nos atira uma crítica, não é? Qual é a reação do nosso elefante? É devolver, é se emburrar, se fechar e, quem sabe, até agredir, certo? Por quê? Porque esse é o nosso lado reativo, é o nosso lado emocional, ele é muito primitivo, portanto, ele quer reagir. O condutor, que é o nosso lado racional, ele é o proativo. Ele tem a autoconsciência e com isso ele consegue então absorver aquela crítica, processar ela, e quanto mais tempo demora entre você receber a crítica e você devolvê-la, devolver a resposta, esse tempo é o tempo da proatividade, é o tempo de você acalmar o teu elefante e devolver com um tapa de luva, como a gente poderia dizer assim. Então, o grande desafio é esse. Quando a gente recebe a crítica, saber respirar fundo e refletir. Porque acontece o seguinte, na maioria das vezes, especialmente nas pessoas adultas, a crítica, ela é algo que tem a ver com alguma atitude, com algum comportamento que a gente fez, muitas vezes inconsciente, muitas vezes no piloto automático do nosso elefante, e que a gente não quer aceitar e que muito provavelmente é verdadeiro. Sabe quando você está no trânsito e alguém passa por ti, te xinga, né? Manda até para aquele lugar? Por que será
será que ele mandou? Você acha que as pessoas estão no trânsito mandando por mandar? Talvez você esqueceu de ligar um pisca-pisca, talvez você cortou a frente, talvez você freou, não deveria, talvez você estava colado na pessoa, ou seja, mas você, teu elefante, como ele se sente, na verdade, ele não quer ouvir isso. Então o condutor tem que assumir as rédeas. E aí tem dois caminhos. Um é reconhecer o erro, não é? E agradecer a crítica, porque vai ser uma forma de você aprender e melhorar, e outra é de deixar passar, porque não é um erro. Às vezes, muitas vezes, é um elogio disfarçado. Muitas vezes as pessoas estão te fazendo alguma coisa inconscientemente porque elas estão também ali, talvez com ciúme, com uma inveja, e você tem que saber discernir isso e deixar a vida mais light, sem agressão, sem devolução e simplesmente sabendo o seguinte, que se aquela crítica ela é pertinente a você, vai lá e agradeça, diz, puxa, muito obrigado, faz assim para a pessoa no trânsito, obrigado por ter me ajudado, obrigado por me inspirar, obrigado por me fazer dar conta que eu estou errando aqui. Isso é uma atitude nobre, uma atitude do condutor, do líder, do auto-líder. Eu chamo de auto-líder, que tem auto-liderança, que conduz o elefante. Se deixar o elefante tomar conta, sabe o que ele faz? Ele fica murcho, ele vai para baixo da mesa, como ele ia quando a gente era pequeno e levava um xingão ou uma crítica, não é assim? Por quê? Porque ele fica envergonhado, ele fica sofrendo, certo? Então, se você quer lidar com a crítica, tem dois caminhos. O primeiro é absorve, respira fundo, processa ela e vê se tem fundamento. E se tem, usa ela como aprendizado. Você vai crescer com isso. A outra maneira é perceber, isso não tem nada a ver comigo, então não me pertence. Se não me pertence, não tem por que eu sofrer por isso. Essa é a maior atitude de um líder, de si mesmo, de um auto-líder, da pessoa que sabe conduzir a sua vida, o seu elefante, o seu destino. Se você também tem alguma situação, algum comportamento, alguma atitude que lhe incomoda, não é a realidade a você, é o seu elefante, deixa aqui embaixo, escreva para mim, ou como você lida com a crítica, como você lida com isso que a gente conversou nesse episódio aqui. Se você quer compartilhar aqui embaixo, vai me ajudar muito e as outras pessoas a compreenderem os seus sentimentos, como você funciona e como você pode nos inspirar a, quem sabe, funcionar ainda melhor. Valeu? Desejo que você possa, com certeza, com esse episódio, ter inspirado, né, a, quem sabe, outras pessoas, compartilhando com elas, talvez aqueles que fervem rápido, aqueles que qualquer crítica já sai atirando pedra de volta, a relaxarem proativamente, assumirem o controle da situação e processarem antes de atirar a pedra. Esse é um grande privilégio e um dom que só o ser humano tem, mas o ser humano que lidera a sua vida e o seu destino. Forte abraço e te vejo amanhã no próximo episódio do Pergunte ao Domi.